Está gravando agora. Estou vendo que está gravando, tá, pessoal? Desculpe aí a falha técnica, mas o vovô aqui às vezes se perde. Sem problema, por Com a burocracia. A gente se perde um pouco com a burocracia. Tá? Então, agora está gravando. Então, o parto operatório, conforme falei, o parto operatório por via abdominal, o parto operatório por via vaginal, que pode ser tanto o parto operatório a fórceps, quanto o parto operatório por vácuo extrator. Por que o médico geral ele tem que saber? Ele tem que saber porque no momento que for interpretar o partograma, tá? Ele tem que saber se o parto vai ser por via vaginal normal, se ele vai ser por via abdominal, cesariana, ou se vai ter uma indicação de fórceps. Então, é isso que ele basicamente tem que saber. Essas três situações, a decisão que você vai ter que tomar em relação ao acompanhamento no trabalho de parto. Então, o parto pode ser operatório, a fórceps e a vácuo extrator. Em relação ao vácuo extrator, nós tínhamos dois grandes professores, um era o Gussão Aranemi, da USP, e o outro era o professor Jorge Rezende. Eles eram contra o vácuo extrator, eles apenas ensinavam os seus assistentes fórceps. A partir do momento que os dois pararam de exercer a profissão, tá, o vácuo extrator voltou a ser utilizado na nossa prática obstétrica, e eu realmente digo para vocês que eu não tenho experiência nisso, e sim experiência apenas em fórceps. Tá? Então, a introdução que a gente passa para vocês é que a literatura ela fala muita coisa a respeito da operação cesariana. E ela fala que no Brasil existe uma grande incidência de cesariana que chega em torno quase de 72% nos hospitais privados. Já nos hospitais públicos é em torno de 31%. E a Organização Mundial de Saúde acha que o parto operatório cesariana tem que ser em torno de 15%. Tá? Eu acho um número muito pequeno para um país como o nosso, onde há uma grande mistura de etnias e, com isso, pode haver algumas alterações pélvicas e também alterações no tamanho do concepto. Então, eu acho que é isso que nós temos que pensar em relação à operação cesariana. E dizer para vocês que em torno de 30%, 35% eu acho até aceitável, tá? Acho até aceitável. E um trabalho realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá da USP, né? Durante basicamente 5 anos de estudos, em 238 recém-nascidos, 1,5% tiveram topotraumatismo, uma repercussão neonatal desfavorável. Tá? E eles observaram, em relação à via de parto, que 1% desse topotraumatismo foi por cesariana. Tá? 0,9% foi... Desculpa, 1% foi de parto normal, 0,9% foi parto operatório cesariana, 4,6% foi de parto pélvico, que é um parto extremamente complicado, e 7% foi de parto operatório a fórceps. Então, esse parto operatório a fórceps, ele tem esse tipo de problema, essa repercussão, tanto materna quanto fetal. Então, o fórceps, na mão de quem não sabe usar, ele é extremamente perigoso. Na mão de quem sabe usar, ele é um instrumento muito bom para finalizar um parto quando houver a indicação. E aqui eu tentei procurar umas imagens nas redes sociais, mas só encontrei, eu já tinha encontrado várias imagens, mas parece que foram retiradas do Google, de livros, enfim, e apenas um feto teve topotraumatismo relacionado ao parto operatório a fórceps. Tá? Então, o que aconteceu no nosso dia a dia de uns tempos para cá? Pura e simplesmente, o parto evoluiu para uma atividade social. Tá? Então, desde a atividade, o ato médico de utilizar o fórceps, ele vem de muitos anos. Tá? Então, o que se observou? Observou que a utilização do parto operatório a fórceps foi, pura e simplesmente,
debatida e defendida por um médico chamado Dely. Quem foi Dely? Foi o mesmo que delimitou os planos paralelos dele. Plano 0 de Dely, -1, -2, -3, -4, -5, e para baixo +1, +2, +3, +4, +5. E Dely dizia o seguinte, que todos os partos deveriam ser finalizados com fósforo, para abreviar o período expulsivo. Isso, graças à humanização, caiu em desuso, e o fósforo tem algumas utilizações que nós vamos ver daqui a pouco a seguir. Quando a gente fala em história de fórceps, a gente vai passar para a Inglaterra, né, no ano de 1500, onde o patriarca da família Chamberlain, William Chamberlain, era um obstetra da rainha da Inglaterra, das princesas, das duquesas, enfim, ele era o obstetra da família. Porém, o seu sucessor, Peter Chamberlain, que é esse aí, cabeludo, ele foi o idealizador do fórceps. E ele foi passando de geração em geração. Como não existia patente, ele não demonstrava esse fórceps para ninguém. Ele, pura e simplesmente, escondia os instrumentos e o utilizava no momento em que ele achava necessário. E ele foi passando para Peter II, para Peter III, e assim sucessivamente. Só que, esse é Peter Chamberlain, mais uma vez uma foto, Peter Chamberlain mostrando que ele simplesmente utilizava o parto operatório a fórceps escondido, ele entrava literalmente debaixo da saia dos pacientes. Infelizmente, essa gravura aqui, isso aqui é uma maleta, e essa maleta é onde ele guardava os seus fórceps. Tá? Só que um dos sucessores de Peter Chamberlain, Rupert Chamberlain, ele era uma pessoa que começou a descrever o instrumento dizendo que ele tinha um instrumento maravilhoso que resolvia todos os partos por via vaginal. Tá? Então, ele escreveu esse artigo e Morisot, que é que tem a manobra do parto pélvico, ele, pura e simplesmente, que era no francês, né, ele ficou interessado nesse instrumento e pediu para Rupert Chamberlain ir à França, na clínica Baudeloc, para ele fazer a demonstração desse fórceps, tá? Para ele fazer a demonstração desse instrumento, que não sabia o nome de fórceps, esse instrumento que poderia resolver todos os partos por via baixa. O interesse de Rupert Chamberlain era pura e simplesmente financeiro, porque ele pura e simplesmente dilapidou toda a fortuna dos Chamberlains. Tá? Ele era viciado em álcool, ele jogava, ele tinha muitas mulheres, enfim, ele era uma pessoa que gastou quase toda a fortuna do Chamberlain. E o interesse dele era vender o fórceps para Morisot. Só que, quando ele chegou na clínica Baudeloc, o Morisot chegou e disse o seguinte: olha só, nós temos um paciente naquele quarto, em trabalho de parto, e eu queria que, por gentileza, você fosse lá e resolvesse o parto por via vaginal. E Rupert Chamberlain levou seus instrumentos, e depois de tentativa de 2 horas de tentar aplicar o fórceps, o paciente e o feto veio a óbito. Tá? Por que esse feto veio a óbito e por que esse paciente veio a óbito? Era uma anã acondroplásica e ela tinha uma conjugata diagonalis de 8 centímetros. Portanto, ela tinha um vício pélvico e o fórceps não teria aplicabilidade em pacientes que têm desproporção cefalopélvica. Então, o que aconteceu? O paciente foi a óbito. E, graças a isso, Morisot, pura e simplesmente, desacreditou do instrumento e deixou Rupert Chamberlain ir para cuidar da sua vida. Só que, naquele dia, Rupert Chamberlain conheceu um alemão chamado Van Hooseveldt, e ele vende o fórceps para Van Hooseveldt, mas ele, ao invés de vender os 2 ramos do fórceps, ele vende apenas um ramo, porque, além de gastador de dinheiro e etc., ele não era um bom sujeito, não. Então, ele vendeu apenas um ramo. E Van Hooseveldt, não sabendo o que fazer com aquele instrumento, ele inventou uma alavanca que colocou o seu nome. Em 1813, são descobertos 4 modelos do fórceps de Chamberlain nessa residência, dentro desse alçapão, esses fórceps aqui. Tá? Eram chamadas pinças de Chamberlain. Elas estavam guardadas e hoje elas estão no Museu de Medicina da Inglaterra.
Tá? Como vocês podem observar, essas fitas eram utilizadas para fixar o fósforo, para no momento da tração poder não soltar o fósforo, e cada pinça tinha uma finalidade, né? E ele dizia que resolvia todos os partos por via baixa. A nossa grande surpresa é saber para que servia esses instrumentos aí, né? Para que servia esses instrumentos também? Então, provavelmente, o fósforo ele não resolvia todos os problemas por via baixa, o feto vinha a óbito, e aí eles eram literalmente arrancados da via vaginal com esses instrumentos aí, que pareciam mais um anzol para pescar tubarão, né? Então, ele introduzia esses instrumentos e arrancava o feto por partes, né? Porque se deixasse o feto dentro da cavidade uterina, ela faria uma infecção, essa infecção levaria uma embolia, e essa embolia levaria o paciente a óbito. Então, você tinha que resolver isso quando o paciente não tinha uma boa proporção céfalo-pélvica. Tá? E aí, Leverett, a partir do momento em que começou a se utilizar o fósforo, o Leverett introduz a curvatura pélvica do fósforo. Só que era reto, ele introduz a curvatura pélvica. Ismele, ele faz a articulação ou encaixe em inglês, tá? Ele chama encaixe em inglês. E Killand, ele utiliza a articulação por deslizamento para acertar a cabeça do feto quando havia o chamado assincletismo fetal, tá? James Simpson foi o que mais foi um dos maiores idealizadores do fósforo, fez o fósforo. Então, ali em A, nós temos o fósforo de James Simpson, tá? Em B, nós temos o fósforo de Killand. Em C, fósforo de Barton. Em D, fósforo de Demelen. Em E, fósforo de Piper. Hoje, basicamente, nós utilizamos apenas o fósforo de Simpson, em A, o fósforo de B, que é o fósforo de Killand, e o fósforo de E, que é o fósforo de Piper, que é o fósforo do parto pélvico, quando a cabeça fica presa, que é chamado cabeça derradeira. Tá? Então, esses são os 3 tipos de fósforo que nós utilizamos hoje. Tá? São os 3 tipos de fósforo que nós utilizamos hoje. Basicamente, o fósforo mais utilizado é o fósforo de Simpson. Inclusive, Dely pegou o fósforo de Simpson e o modificou, e colocou o seu nome, fósforo de Simpson-Dely. E ele sempre utilizava para os procedimentos vaginais, onde ele aliviava o período expulsivo, não deixava o período expulsivo se tornar prolongado, ele aliviava esse parto, que obviamente hoje a gente não pode fazer esse procedimento. Tá? Em relação... Depois não. O que é quando é cabeça derradeira mesmo, que você falou? Cabeça derradeira é quando o feto nasce de nádica, tá? E aí ele sai, a nádica, sai o pélvico, e a cabeça fica presa, tá? Porque não vai haver a deflexão. E existe uma manobra que é chamada manobra de Morisot, que foi o Morisot que inventou, onde você tenta fletir a cabeça para tirar. Se nessa tentativa não der certo, você vai ter que entrar com fósforo, que é chamado fósforo de Piper, tá? É o último recurso, é o fósforo de Piper. Então, o parto pélvico é um grande problema. Aí você pode perguntar, mas parto pélvico não é igual a cesariana? Mas se o paciente estiver chegando no hospital no período expulsivo com parto pélvico, eu já fiz parto pélvico na rua. Eu fiz um parto pélvico na rua, na Rocinha. Eu fiz um parto pélvico. Cheguei, era um pélvico, tinha uma pessoa que não sabia as manobras e ela estava fazendo uma coisa errada. Infelizmente, veio a matar esse feto, porque estava fazendo a manobra errada. Ela não sabia o que podia fazer. E aí eu fui, na época, estudante de medicina, mas eu tinha experiência obstétrica, eu fiz a manobra de Morisot e consegui tirar o feto. Mas, infelizmente, ele estava morto. Você introduz o dedo dentro da boca e flete a cabeça do feto para ele poder sair. Se eu não conseguisse isso, eu teria que utilizar um fósforo de Piper, tá? Ou fazer um outro tipo de procedimento que chama-se degola. Você cortar a cabeça fetal, tá? Que é um procedimento extremamente violento, e que ainda bem que eu nunca fiz. Outro dia eu estava lendo um livro ali antigo, de 1932 ou 1930, e estava vendo esses tipos de procedimentos que me deixaram extremamente horrorizados, tá? Esses procedimentos de degola de feto, de tirar feto por partes, isso aí é uma coisa terrível de acontecer para qualquer obstetra.
tá? Então, quando a gente fala sobre a incidência, no Brasil a gente não tem incidência. Você não consegue saber se o parto foi normal, se foi a fórceps, você não sabe. Porque lá na hora de você marcar a declaração de nascimentos vivos, ele diz o seguinte, o parto é vaginal ou é cesariano. Você não sabe se foi fórceps. Então, a gente não tem uma incidência em relação a esse procedimento. Alguns dizem que tem, basicamente, em torno de 10%, alguns dizem que a taxa pode chegar em torno de 1% de parto operatório a fórceps. Eu acho que 1% é uma indicação muito boa, já que a operação cesariana ela veio diminuindo a utilização do fórceps, porque ele é utilizado principalmente em períodos expulsivos. Ele veio diminuindo a cada dia e, com isso, levou a dificuldade de você ensinar aos residentes este procedimento, porque é um procedimento que tem uma quantidade muito baixa de incidência. E quando tem essa baixa de incidência, é complicado você, em 3 anos, ensinar uma pessoa a aplicar um fórceps, já que os residentes não gostam de ir trabalhar no simulador, no manequim obstétrico. Tá? Então, as condições de praticabilidade, isso vocês têm que saber. Quais são as condições de praticabilidade? Primeiro, tem que ter boa proporção céfalo-pélvica. Tá? A cabeça do feto tem que ter boa proporção céfalo-pélvica. Aonde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso na história. Com quem? Com Rupert Chamberlain. Ele tentou passar um fórceps numa paciente que não tinha boa proporção cefalopélvica. Então, tem que haver boa proporção cefalopélvica. Portanto, a cabeça do feto tem que estar no plano 0 ou abaixo do plano 0 de Deli. Essa é a grande dica para vocês na hora de você visualizar um partograma. Tá? Plano 0 de Deli ou abaixo do plano 0, com paciente de período expulsivo, com indicação fetal ou indicação materna, você vai utilizar o parto a fórceps, tá? Então, o colo tem que estar totalmente dilatado. Se o colo está dilatado, ela está no segundo período do parto, período expulsivo. A bolsa das águas tem que estar rota, a cabeça tem que estar insinuada. O que é insinuação? É quando o maior diâmetro da cabeça ultrapassa o estreito superior da bacia. Portanto, o vértice da apresentação estará a nível da espinha ciática para baixo, tá? E esvaziamento ictórico, esvaziamento da bexiga, para você não romper a bexiga no momento do procedimento, e o feto tem que estar vivo com as suas indicações. Né? Quais seriam as suas contraindicações? As contraindicações do parto a fórceps são as falhas das condições de praticabilidade. Se você não tiver condição de praticabilidade, é contraindicado. E uma outra contraindicação que hoje está ocorrendo é a falta de experiência do obstetra nessa cirurgia. Se o obstetra não sabe fazer esse procedimento, não faça, porque o tocotraumatismo fetal e o tocotraumatismo materno será tamanha que não faz esse procedimento. Se você não é seguro para fazer, se você está achando que o parto está se arrastando, que isso é uma possibilidade do feto parar lá embaixo, é melhor você parar o trabalho de parto através de um parto operatório cesariana. Por isso que nossa incidência de cesariana, mesmo no Sistema Único de Saúde, é alto em relação à Organização Mundial de Saúde, chegando em 31%. Eu acho que 31% pode chegar até 35% de indicação de parto operatório cesariano. Tá? Então, condições de praticabilidade, você saber aquilo que eu ensinei para vocês, que é a variedade de posição. Tá? Para onde a cabeça do feto está virada. A variedade de posição é importantíssimo para nós sabermos as condições de praticabilidade. Saber variedade de posição. Ensinado isso na aula passada para vocês. Uma aula longa, mas, infelizmente, uma aula extremamente importante para o nosso aprendizado. Tá? Então, quais são as indicações maternas? São as chamadas discinesias. O que vem a ser discinesias? Contratilidade uterina, a cabeça fetal está lá embaixo, para a contratilidade e você fica colocando ocitocina e não nasce, não contrai o útero. Isso vai levar o quê? Vai levar a um sofrimento fetal. Resistência do períneo, você faz uma episiotomia, em 20% dos casos,
com autorização do paciente, tá? Mas nesse caso, quando ele para, que ele entra em sofrimento, você faz a episiotomia, você assume a responsabilidade e, como você sente essa resistência perineal, você aplica um fórceps e puxa, tá? E exaustão materna é simplesmente aqueles trabalhos de parto prolongados, onde a paciente faz força sem a necessidade de fazer força, e no momento da expulsão ela está exausta, tá? Ela está exausta. Então, a indicação mais comum é a parada de progressão no segundo estágio do parto, ou seja, no período expulsivo, onde o feto para no canal de parto e ele nem sobe nem desce, fica parado, cravado ali na pelve, e isso vai levar a consequências para ele. Quais seriam as consequências? Compressão do nervo vago. Isso levará ao quê? A alteração do batimento cardíaco fetal, a bradicardia fetal, bradicardia fetal, bradicardia fetal, e vai levar ele a um sofrimento fetal. Então, as indicações fetais o sofrimento fetal, é uma das mais importantes. Feto que para ali na pelve e ele entra em sofrimento fetal. Pode falar, Diogo. Senhor, no caso dessa discinesia de parada, como é que eu vou saber se eu vou usar o fórceps ou uma ocitocina, por exemplo? Olha só, primeiro, antes de mais nada, você tem que ver sempre o seu segundo paciente. O segundo paciente é o feto, tá? Quer dizer, se a cabeça está lá embaixo, o útero não está contraindo, o que vai acontecer? Você vai escutar o feto. Se o feto estiver bem, tá? Ou seja, o batimento cardíaco dele não estiver alterado, o que você vai fazer? Você vai estimular com ocitocina, tá? E estimula com ocitocina. Se mesmo utilizando a ocitocina, ele não progride, o que vai acontecer? A cabeça fetal vai ficar batendo no assoalho pélvico e, com isso, ele vai levar a estímulo do nervo vago, que vai levar à bradicardia fetal, tá? Então, todas as indicações maternas levam às indicações fetais, que é o sofrimento fetal. E o sofrimento fetal, ele é agudo. Quando se fala em sofrimento fetal agudo, significa que você, ao indicar, tá, ou a cesariana ou o parto operatório a fórceps, você tem 20 minutos para decidir a saída do concepto. Essa é o que é preconizado. Ah, está em sofrimento fetal agudo, vamos limpar o centro cirúrgico, vamos chamar o anestesista, vai bloquear. Não, você tem 20 minutos. Por isso que a grande maioria dos pacientes em trabalho de parto, eles ficam dentro de uma unidade, que é a unidade que a gente chama de pré-parto, que tem as salas de parto, que eu mostrei para vocês, e o centro cirúrgico, que é tudo ao lado. Então, é tudo fácil. O paciente sai daqui e vai para lá, ou tem o parto ali mesmo, você usa o fórceps ali mesmo. Morte súbita materna. Então, quer dizer, está no trabalho de parto, o paciente morre e você vai ter que aplicar um fórceps, tá? Então, é morte súbita materna. Então, se a mulher, paciente morreu, a indicação é um sofrimento fetal. Se o feto estiver baixo, é o quê? É um parto operatório a fórceps. Se o feto estiver alto, é uma cesárea pós-mortem, tá? Enquanto um vai ressuscitando, tentando ressuscitar a paciente, o outro vai escutando o feto, e aí você tem, basicamente, quando ela para, realmente, de 4 minutos para tirar o concepto. Dá para você tirar numa incisão de cesariana em 40 segundos a 1 minuto, dependendo da sua habilidade técnica. Mas se o feto estiver baixo, você passa um fórceps, tá? Você passa um fórceps no paciente. Eu tive uma paciente que, infelizmente, era uma cardiopata, ela era muda, né? Porque ela não escutava, né? Eu não falo que a paciente é surda e mudo, nunca falei isso para uma fonoaudióloga, minha mulher é fonoaudióloga, se eu falar isso, ela me dá um cascudo. Ele é mudo porque ele não escuta, tá? Mas ele consegue falar. Então, ela é uma paciente que ela fez uma embolia na hora do parto, ela fez uma parada, tá? O anestesista entubou, ressuscitou. Eu ia fazer uma cesariana nessa paciente para tentar salvar o feto, mas quando eu toquei, o feto estava baixo, eu puxei com fórceps. Ela foi encaminhada a um CTI, ela teve uma embolia por líquido amniótico e veio a óbito, infelizmente, tá? Se ela tivesse com feto alto, eu faria uma cesariana nela pós-morte. Então, morte súbita. E algumas malposições fetais. Se o feto está numa malposição e ele não roda, tá? Ele vai ficar lá um tempão, vai ser um parto extremamente prolongado, levando a sofrimento fetal, tá? Eu tinha um grande professor, o professor Egídio, que era um professor
passava muito bem fósforo, ele dizia que em malposição fetal é melhor você não passar fósforo, não faz uma cesariana, porque o feto não deve estar tão baixo quanto você acha que ele está baixo, porque muitas vezes a gente tem o chamado caput sessudâneo, bossa sero-sanguinolenta, e você confunde aquilo sendo a cabeça do feto, mas aquilo é um edema. Então, ele fala assim, cuidado com malposição fetal, é melhor você evitar fósforo. Mas, se tiver numa malposição fetal, o feto não rodou, o feto está em sofrimento e ele está abaixo, aí você aplica o fósforo e tenta rodar e trazer, porque o fósforo de Killian serve muito bem para isso. Tá? Então, quando o fósforo está indicado, são desfavoráveis as condições da operação cesariana. O professor Bezecri, que falou isso, ele fazia um curso de fósforo na maternidade escola, na época que eu fiz mestrado, e na terça-feira, na Câmara Técnica, eu tive contato com ele. Fiquei muito feliz em vê-lo, que ele foi também um dos professores de fósforo que me ensinou lá no simulador. Tá? Então, ele dizia essa frase, quando o fósforo está indicado, são desfavoráveis as condições da operação cesariana. A cabeça está muito baixa, você não consegue entrar com a mão por cima e puxar. E aí, muitas das vezes, você tem que empurrar por baixo, tirar por cima. Isso aí é terrível e leva a lacerações no trajeto, e essas lacerações no trajeto levam a processos sangrativos, choques hipovolêmicos do tipo hemorrágico, transfusão sanguínea, sutura, tempo de demora cirúrgica, enfim. Então, ele sempre dizia essa frase, e essa frase é muito interessante, e eu sempre coloco para homenageá-lo. E as indicações profiláticas. Cardiopatia, tá? Ah, professor, mas cardiopatia você vai fazer uma cesariana. Mas a cardiopatia grau 1, grau 2, há a possibilidade de você tentar um parto por via baixa, tá? Ela é cardiopata, mas ela não tem dispneia, tá? A cardiopatia 2, ela tem dispneia aos grandes esforços, tá? A cardiopatia 3, ela tem dispneia sem esforço nenhum. Cardiopatia 4 é quando ela tem prótese valvar. Normalmente, cardiopatia leva você a indicar uma operação cesariana com o quê? Com a presença de uma unidade de terapia intensiva após o procedimento, tá? Mas já chegou pacientes cardiopatas em período expulsivo e aí a gente teve que utilizar fórceps. E eu tenho também uma história ruim em relação a isso. Chegou uma cardiopata em período expulsivo, né? Os meus assistentes avisaram que era uma cardiopata e estava nascendo. Eu falei, tudo bem, fizemos um bloqueio bilateral do nervo pudendo interno, episiotomia ampla, eu puxei com fórceps, mas devido ao aumento do retorno venoso à custa da descompressão da veia cava inferior, aumentou o débito cardíaco dessa paciente e ela fez uma embolia e veio a óbito, apesar de a gente ter ressuscitado, levado ao CTI, mas depois ela fez 2, 3, 4 paradas e foi a óbito, tá? Uma pneumopata, uma paciente que está uma crise, por exemplo, de asmática, ela não consegue respirar, ela fica, não consegue respirar, não consegue fazer força. Você vai lá e passa um fórceps, tá? A cabeça derradeira. Então, na cabeça derradeira, se você fizer uma manobra chamada manobra de Moisot e não tiver sucesso, você vai e tenta um fórceps. Então, essas são as indicações, e as indicações básicas é o sofrimento fetal, é aquela indicação básica, com feto baixo. Se o feto estiver baixo, com sofrimento fetal, você vai indicar o fórceps. Alguma pergunta? Tudo bem. E o que Deli dizia, fórceps de alívio. É o que a gente fazia em 1982, 83, 84, 85, para reduzir o estiramento dos músculos da suave pélvico, proteção da cabeça do feto e redução do período expulsivo. Então, o feto estava lá, dilatação total, a cabeça estava baixa, você fazia o bloqueio, cortava e aplicava um fórceps e fazia o chamado fórceps de alívio. Hoje, não pode mais ser utilizado. Deli sempre preconizou isso, e a minha formação foi a formação de Deli, foi a formação de Friedman, foi a formação de Jorge Rezende, que era cesarianista, não, mas mesmo assim eu sempre sempre gostei de fazer parto por via vaginal e sempre gostei de utilizar fórceps, mas a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando mais antigo e a gente vai diminuindo a nossa prática obstétrica até que um dia a gente para de realizar essa prática, porque a obstetrícia é uma das especialidades mais estressantes que existe. E hoje, então, com o Covid, pior ainda.
tá? E a gente não pode mais utilizar o fósforo de alívio. Eu usava muito fósforo de alívio para aliviar parto, para facilitar, e nunca tive problema nenhum, nunca tive tocotraumatismo fetal, algumas lacerações de trajeto, isso, óbvio, acontece, depois eu vou falar isso para você no final da aula, tá? Então, aqui, hoje, basicamente, a gente só passa fósforo em C e D, quer dizer, cabeça está baixa, apesar que em B dá para passar, tá? Mas C e D, a cabeça está baixa, em D, melhor ainda, a cabeça está rodadinha, está ali embaixo, tem indicação, você passa sem problema nenhum, tá? Então, quais são os fósforos que nós vamos utilizar? Tá? Quando a cabeça fetal está nas posições ditas diretas, occipito pubis, occipito sacro, e nas oblíquas anteriores, occipito esquerdo anterior, occipito direito anterior, nós utilizaremos o fósforo de Simpson. Tá? Essas perguntas caem muito em prova de residência, né? O que eu estou querendo que vocês saibam indicar o fósforo, e não variedade de posição, mas eu tenho que mostrar isso para vocês em aula. Tá? O fósforo de Killand são as variedades posteriores e as variedades transversas, sendo as transversas persistentes. Occipito esquerda transversa e occipito direita transversa. E o meu professor Egídio dizia sempre que nas variedades posteriores não tente fósforo, não faça fósforo, tá? Não há necessidade para isso, porque se ela está numa posterior, ela não desceu o suficiente, então, portanto, não faça isso, já que a cesariana resolve esse tipo de problema, que antigamente, nos anos 60, nos anos 50, se faziam nas posições ditas posteriores, e nas variedades transversas existem algumas escolas, tá? Escolas essas, escolas mexicanas e escolas essas brasileiras também, que utilizam o fósforo de Killand na posição transversa, tá? Esse é o fósforo de Piper, esse é o fósforo da cabeça derradeira. O feto desce, a cabeça fica presa e não sai. Então, a única situação que você vai passar é o fósforo de Piper, quando a cabeça não sai, e você, depois de tentar a manobra de Morrisseau, você não consegue, e aí você vai tentar o fósforo de Piper, que é um fósforo difícil de passar, tá? É um fósforo extremamente estressante, porque você já tentou tudo, você já tentou tudo que você sabia, e a cabeça fica presa ali, e aí você tenta o fósforo de Piper, o seu último recurso para tirar esse feto da via vaginal. Porque às vezes não dá tempo. As pessoas estão falando, não, dá tempo de fazer cesariana. Gente, essa semana, tá? Eu continuo no hospital. 3 pacientes já chegaram com a criança no colo, com medo de ir para o hospital por causa de Covid. Tiveram um filho ou na ambulância, ou no carro, ou na rua. Só vai para o hospital no último minuto porque vai com medo de pegar Covid. E já chega nascendo. Você imagina chegar um feto em apresentação pélvica com a cabeça presa. Tá? Foi aquilo que eu peguei quando eu fui num atendimento de ambulância, no 5º ano de medicina. Aí perguntaram, no 5º ano de medicina sai de ambulância? Infelizmente, naquela época era assim. Hoje não, hoje é só o corpo de bombeiro que pode atender esse tipo de paciente, tanto domiciliar quanto na rua. Tá? Então, qual é a ação do fósforo? Ele é um excelente instrumento de pega, de apreensão, de tração, mas de rotação ele é ruim. Se ele tiver a curvatura pélvica, ele é ruim. O único que serve é o fósforo de Killand. O fósforo de Barton, a gente não utiliza há muito tempo, então a gente vai utilizar o fósforo de apreensão, de atração e de rotação, apenas o fósforo de Killand, mas essas são as ações do fósforo. Tá? A pega, isso é uma pega que a gente chama pega ideal, que é a pega biparieto-malo-mentoniana, uma pega ideal, você tem que pegar o fósforo aqui, tá? Porque é importante para traumatizar o menos possível com o septo. Existe a pega frontomastoideia, que é essa aqui, ela não é tão errada, mas ela não é aceitável. E lembrar sempre, se o feto estiver com o occipital voltado para o sacro, o fósforo entra da mesma forma se ele tivesse em occipito pubis. Jamais como colocar o fósforo ao contrário. Então, nessas figuras aqui, não deve-se utilizar a frontomastoideia, nem tampouco utilizar o fósforo com ele para baixo, porque você vai fazer uma tração levando em consideração as chamadas linhas de Smellie, que são pura e simplesmente a curvatura pélvica. Você puxa para baixo, puxa para frente, depois puxa para cima. Tá? As pegas erradas, infelizmente, existem várias pegas erradas, né? Você pegar o fósforo
erradamente, isso pode provocar grandes traumatismos fetais, pode observar que a cabeça está muito alta, aí você não acha a posição correta e acaba pegando errado, e isso pode causar tocotraumatismo fetal. Tá? E o fósforo de rotação é o Killand, ele vai rodar, tá? Nas posições ditas transversas, ele vai rodar em 80 graus. Tá? Nas oblíquas anteriores, ele roda pouco, e nas posições posteriores, meu professor falou, não usa, eu não uso, e eu não vou nem, vou até mencionar, você tem que aplicar 2 vezes, você pega a posterior, você coloca para o P, você tira o fósforo e aplica o fósforo de novo. Isso chama-se dupla pega de Scalzone. É dificílimo fazer isso, tá? Porque muitas das vezes você roda o feto lá para a posição correta, quando você tira o fósforo, você vai colocar de novo, ele voltou para a posição que ele estava. Tá? E aí você não dá para rodar para o S, tem que rodar para o P. Então, essas são os grandes problemas da rotação do fósforo. Então, o fósforo não é um instrumento bom de se rodar, apenas o fósforo de Killand. Tá? Então, o fósforo de rotação ele não pode ser utilizado tipo chave e fechadura, porque isso provoca tocotraumatismo. Se eu não puder fazer a apresentação para vocês, né, mais tarde, nesse período, provavelmente no internato, eu vou fazer essa apresentação a vocês, porque eu faço parte da simulação do internato, então eu ensino como é que faz essa rotação do fósforo. Tá? E para consertar esse chamado assincletismo, né, a gente tem visto muito isso, caindo em algumas provas de residência médica, quando a cabeça do feto está voltada para cima, é obliquidade de Litzmann. Quando está voltada para baixo, obliquidade de Nageli. Tá? E aí você vai consertar com o fósforo de Killand. Você conserta porque ele tem uma forma parecendo de baioneta. Então, você conserta a cabeça do feto, vai e traciona. Tá? Então, na assistência ao parto a fórceps, primeiro, analgesia. Fala, Diogo. Você pode explicar de novo o que é esse assincletismo? Não entendi muito bem, não. Assincletismo é o seguinte, quando o feto insinua, ele vai sempre insinuar nas posições ditas esquerdas, occipito esquerda transversa, occipito direita transversa. Ele pode insinuar e fazer este movimento aqui, esse movimento. Ele levanta. Isso é chamado assincletismo. Anterior, obliquidade de Litzmann. E se ele ficou para baixo, é assincletismo posterior, obliquidade de Nageli. Tá? Isso vocês vão aprender com o tempo, tá? Para depois você aplicar isso lá no futuro, em provas futuras. Tá? Só estou mostrando a vocês que existem essas situações. Obliquidade de Litzmann e obliquidade de Nageli. Tá? Então, na assistência ao parto, analgesia, você pode fazer tanto analgesia peridural como anestesia loco-regional, episiotomia, uso fósforo e revisão do trajeto. Tá? Então, isso aqui é a apresentação do fósforo espacial, não fui eu que passei esse fósforo, tá? Eu tenho filme eu passando fósforo, mas eu não fui eu que passei esse fósforo, tá? Apresentação do fósforo espacial, tá? Você vai introduzir o fósforo com guiando pela sua mão. Então, quando você segura o fósforo com a mão esquerda, a mão guia a mão direita, o fósforo esquerdo é aquele que segura com a mão esquerda e o fósforo direito é aquele que segura com a mão direita. Sempre tendo assistentes para ajudar você. Não é um parto que se faz sozinho, é um parto operatório, portanto, você tem que ter assistente para resolver isso. Então, você aplica o primeiro fósforo, tá? Tem um assistente ali que vai lhe ajudar, esse assistente vai direcionando esse fósforo para que ele não rode, ele está segurando aqui para ele não rodar, e quando você vai introduzir o fósforo direito, aquele que você introduz com a mão direita. Tá? E aí você vê se a pega é uma pega ideal, a biparieto malo mentoniana, tá? Aqui ó, demonstrando que o fósforo foi feito uma rotação da cabeça, uma pequena rotação da cabeça, tá? E aí você vai tracionar o concepto, tracionando o concepto, protegendo o assoalho do períneo, tá? Com manobra de Röntgen, por isso você precisa assistente, porque quando um puxa o outro segura o períneo, depois ele vai tirar o fósforo e tira primeiro o fósforo que ele colocou em segundo, depois ele tira o fósforo que ele colocou em primeiro.
tá? E aí protege o períneo, a cabeça sai, você deixa fazer a rotação externa da cabeça, e aí tira o ombro anterior, e depois você vai tirar o ombro posterior, tá? Então, ali, a proteção do assoalho do períneo, né? Protegendo o assoalho do períneo, isso é muito importante. Isso aqui é o fórceps de Killand, que é um fórceps de rotação, você pega ele lá em cima, roda e traz para baixo, tá? É um fórceps muito difícil de fazer. E hoje, basicamente, poucas escolas aqui do Rio de Janeiro utilizam, né? Você roda o feto e traz. Algumas escolas ainda utilizam o fórceps de Killand, que é um fórceps bem difícil de passar, e normalmente quem passa são pessoas com idade bem mais avançadas, com mais tempo de formado, tá? São pessoas que fizeram um treinamento para a utilização desse fórceps, né? E aqui é o fórceps da apresentação pélvica. Então, a cabeça derradeira. Então, um assistente segura o pé do concepto, a cabeça está presa e ele vai aplicar o fórceps de Piper, e com esse fórceps de Piper ele vai puxar esse feto para tirar ele, que está preso dentro da cavidade vaginal. Ele é puxado e retirado de dentro da cavidade vaginal. Isso aí, obviamente, pode levar a um tempo muito grande, né, de falta de oxigenação no concepto, e pode levar algumas sequelas. Mas, se você sabendo utilizar, ele é excelente, porque é um dos últimos recursos que você tem, né? E aqui uma pega errada, né? Uma pega frontomastoideia, olha lá, quase no olho da criança. Uma pega errada. Então, uma pega frontomastoideia, né? Eu consegui essa foto, é uma pega errada. Pegou aqui, tinha que pegar aqui, biparieto, malo, mentoniana, e foi uma pega frontomastoideia, tá? E o professor Rodrigues Lima, que foi antecessor do professor Jorge Rezende, dizia o seguinte: em operatória transpélvica, o uso do fórceps evidencia o erro. Pode perguntar. Que levantou a mão. Professor, quando usa o fórceps, tem um controle da pressão que é aplicada para... Tem. Normalmente você fica sentado, você não fica em pé, você não pode ter apoio nenhum, tá? Você vai tracionando conforme a contratilidade uterina, por isso você tem que ter um assistente em cima, escutando o feto e vendo contratilidade, e um assistente embaixo para auxiliar você a usar o instrumento, tá? São 3 médicos. Ah, você já passou fórceps sozinho? Já, no sufoco, tá? Não tinha ninguém, era eu e eu. Aí eu fiz sozinho. Mas, normalmente, são 3 médicos. Um escutando o feto, ou uma enfermeira escutando o feto, vendo contratilidade uterina, e 2 embaixo, um para segurar para o feto, o fórceps não rodar, tá? E depois, na hora que eu tracionar, ele proteger o períneo, porque eu vou estar tracionando, ele vai estar protegendo o períneo, para não romper o períneo, para não levar uma laceração no trajeto. Então, eu tenho que ficar sentado, não pode ficar em pé, não pode ter apoio, perna, pé, qualquer coisa não pode ter, tá? Então, e o professor Rodrigues Lima, que foi o antecessor do professor Jorge Rezende, dizia que em operatória transpélvica o uso da força evidencia o erro, né? E existe aqui uma frase que eu achei muito interessante, né? Que não há fosspinóculo, quer dizer, ele sempre vai causar um discreto ou um topotraumatismo maior. E o topotraumatismo discreto seria a ampliação da episiotomia ou uma ruptura perineal, né? E aí é aquela grande frase, né? Nunca me arrependi de indicar uma cesariana, mas já me arrependi de indicar um fórceps. Isso acontece com qualquer um. Você, às vezes, vai passar um fórceps e se arrepende de ter indicado o fórceps, que você acha que vai conseguir e não consegue, e aí você acaba partindo para uma operação cesariana, tá? Então, não há fórceps pinóculo e nunca me arrependi de indicar uma cesariana, mas sim de indicar o fórceps. Fala, Diego. Se a apresentação do conceito já estiver baixa, eu posso ainda indicar cesariana? Mesmo apresentação baixa? Olha só, poder você pode. Agora, para tirar o feto por cima, alguém vai empurrar por baixo. Isso seria uma manobra heróica, tá? Chamado, nem sei se é porque quando você tem, por exemplo, uma distorção de ombro, a cabeça sai, você coloca o feto de novo para dentro da cavidade vaginal. Tem um nome, que é manobra de Zavanelli, tá? Isso é manobra de Zavanelli, manobra que você coloca o feto para dentro de novo, empurra e tira para o cesariano. É óbvio que você vai precisar de substâncias que vão parar a contratilidade uterina,
tá? Essa paciente vai ter que estar sob anestesia geral para você fazer esse procedimento, porque ela não pode, em nenhum momento, ter nenhum tipo de resistência. Você vai usar medicamentos para parar a contratilidade uterina, você vai entubar esse paciente e vai levar o feto lá para cima de novo, tá? Então, leva o Se feto estiver lá baixo, geralmente é melhor usar o fórceps, então, né? quando a cabeça estiver baixa, se você souber, você usa o fórceps. Se você não souber, você tem que prever, que é aí que é o problema. Você vai ter que prever que há uma possibilidade de você usar um fórceps. Então, é melhor você partir para uma operação cesariana, já que o paciente de obstetrícia no Brasil não liga muito para parto operatório cesariana, não. Ela não se importa. Você fala, vou fazer cesariana, todo mundo fica feliz. Ninguém se importa de indicação de operação cesariana, não. Tá? Entendi, obrigado. Nada. Então, essas aqui são as considerações. Eu vou sair, tá? Vou salvar a aula aqui e o Caetano vai entrar de novo e vai terminar com parto operatório cesariano. Tá bom, pessoal? Aguarde o momento que ele está entrando.